Nessa época do ano, a gente fala muito sobre novidade. E nesse episódio do Bitar Podcast, a gente vai unir isso à tecnologia, tendência e logo no comecinho a gente vai tirar uma dúvida que eu tenho certeza que ou você tem essa dúvida ou pelo menos você já ouviu falar. Ô Rubia, vamos nessa? Simbora! Então, já que a gente vai colocar essa dúvida que a galera de casa aí com certeza tem, eu também tenho, a gente já pode apresentar os nossos entrevistados de hoje. O que você acha? Nós chamamos 2 especialistas nesse assunto para tirar dúvidas sobre esses temas e também sobre internet das coisas. O termo é novo para você? Segura aí que a gente vai explicar nesse episódio. Eu começo apresentando a Juliana Galvão. Olha só a biografia dela, viu? É engenheira de produção, é também especialista em gestão de projetos e negócios. Ela atua como professora de graduação e também pós-graduação nas matérias de empreendedorismo, planejamento estratégico, vai anotando aí, marketing, gestão empresarial. Além de tudo isso, é sócia da JL Consultoria e Gestão Estratégica, que é uma empresa voltada para a gestão de micro e pequenas empresas. Ela atua nessa área de gestão empresarial e também no marketing. Também é sócia de uma agência digital, a A3 Digital, que atua na parte de planejamento estratégico e gestão de projetos. Já deu para perceber que novidade, tecnologia é com você, né, Juliana? A gente tem que cada vez mais renovar nessas tendências tecnológicas que nos ajudam tanto no mercado de trabalho, tanto também em sala de aula, porque tudo está mais moderno e a gente consegue aproveitar essas tecnologias para tirar bom proveito na hora de tanto passar para os nossos clientes, tanto para conhecimento dos nossos alunos. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Hoje a gente também está com outro convidado aqui, que o currículo também é de peso. É o Ederley Rodrigo dos Reis, professor Reis. Podemos combinar assim? Sim, com certeza. O Ederley, professor Reis, é graduado em Engenharia de Produção com MBA em Gestão de Projetos e especialização em Mobilidade Corporativa e Gestão de Frotas. Atualmente é doutorando em Ciência da Computação, com foco em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, também pela Universidade Federal de Berlândia. Já atuou em indústrias e em empresas de serviços na área de controladoria, custos e governança de projetos. Nos últimos 6 anos, vem trabalhando no mercado de tecnologia com implantação de sistemas e desenvolvimento de soluções para clientes dos mais diversos segmentos, nos papéis de gerente de projetos e supervisor de serviços. Ufa! Toma até uma água, viu, Rubia? Merece depois dessa biografia. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Reis. Vai ser uma conversa muito interessante, falando de tecnologia, novidade e esse tema internet das coisas. Apresentações feitas, já queria jogar uma bola para vocês tirarem uma dúvida que eu acho que é minha, da Rubia também, que ela Com já certeza. falou. E a galera de casa também pode ter ouvido falar isso ou até mesmo achar que é verdade ou achar que é mentira. Vamos ver se é fato ou fake. Vamos começar aqui. Seguinte, o que eu ouço falar, a gente sabe o quanto que a gente está conectado no celular o tempo todo, fazendo pesquisa, rede social, enfim, se relacionando aqui com o celular. Eu já ouvi falar, nunca aconteceu comigo, mas já ouvi falar e às vezes eu até acredito que pode até ser verdade. Vou aproveitar para tirar essa dúvida aqui com vocês. Da gente ficar falando de alguma coisa perto do celular e aquilo começa a aparecer. Geralmente é um anúncio. Por exemplo, quero comprar um tênis. Aí eu comento aqui com a Rubia, tô fazendo corrida, ela que é crossfiteira, tô fazendo corrida e tudo mais, queria comprar um tênis novo. Passa um tempinho, eu pego meu celular e de repente aparece um ou outro anúncio de tênis ali. Você de casa já percebeu isso aí? Essa diferença quando isso acontece? Vamos saber se é verdade ou mentira, então a palavra está com vocês já. Isso acontece ou não? Não acontece. Bom, eu vou falar para a parte do marketing e vou deixar o especialista na tecnologia falar como que acontece essa parte. Bom, quando a gente trata do marketing, a gente segmenta anúncios para públicos interessados. Então, se chegou um anúncio para você um dia, você já pesquisou sobre esse tênis, na hora que você foi fazer seu crossfit, com certeza você procurou um tênis que era melhor para a corrida naquele dia. A localização, ela sai às vezes exata ou bem próxima do que você estava esperando, porque um dia você já autorizou essa localização marcando onde você estava. Por exemplo, você se marcou num shopping, lá tem muitas lojas de tênis, então pode ser que apareça um anúncio de lá. Isso acontece
devido ao algoritmo te mostrar as opções que os anunciantes das empresas privadas que têm o seu tênis lá em disposição para você gastar o seu belo dinheirinho. Ô, Juliano, então não é 100% coincidência. Tem uma estratégia ali, uma Sim. logística para que isso aconteça. Sim, na verdade, quando você se trata de empresa, sempre tem que ter uma estratégia aliada à hora que você vai oferecer o seu produto. Então, se você segmentou para pessoas que interessam em esporte, interessam em tênis, se interessam nessa vida de esportes ao ar livre, por exemplo, o seu anúncio vai chegar para você qualificado. E é assim que a gente chama o tráfego pago. Então, quanto mais você coloca características suas dentro das redes sociais, por exemplo, status de relacionamento, onde que você vive, grau de escolaridade, assim você está dando informações para as plataformas te procurarem. Então, não é coincidência, porque já está tudo estrategicamente segmentado. Posso ficar tranquilo, então, com o que eu falo, quando eu tô com a minha câmera aí aberta ou não? Posso, professor Reis? Quando a gente fala da tecnologia do aparelho em si, a pergunta é fato ou fake? É fake. Porque, assim, tem toda uma questão de segurança, até na construção do dispositivo, que não permite que, por exemplo, alguma empresa ou qualquer site consiga acessar sua câmera ou seu microfone. Então, isso não é possível pela camada de proteção do dispositivo. Então, até quando o próprio iPhone, quando você faz instalação de uma aplicação na loja dele, no Apple Store, você dá inúmeras permissões para aquele aplicativo, até utilizar o microfone para alguma coisa, mas nunca para ele fazer essa leitura dos seus dados. A própria estrutura do celular não permite isso, então é totalmente fake, isso não acontece, é igual a professora Juliana falou. O que acontece você já fez uma busca anterior, então tem uma tendência do algoritmo a te direcionar algumas coisas. Mas o aparelho em si, ele não faz isso. Olha, o início desse podcast já deu para entender qual que é o assunto de hoje. A gente já começou a falar dessa união entre tecnologia, os equipamentos, a própria internet. E hoje a gente vai abordar especificamente sobre essa questão da internet das coisas. Como eu disse, pode ser um termo novo para muita gente, mas apesar do termo ser novidade, a internet das coisas está muito presente na sua vida, mesmo que você não imagina, a começar pelo celular. Se a gente imaginasse que o equipamento que há 20 anos atrás servia só para ligação, de repente já dava para mandar uma mensagem de texto e o pessoal já achava que era novidade. Revelar que eu lembro que o meu pai ganhou um celular que tinha um fone de ouvido. Pra mim aquilo lá já era tendência. E pensar que hoje a gente não vive sem, com um aparelho que é conectado à internet. Então, apesar do termo ser novidade, internet das coisas, do inglês IoT, né? Se você vê essa sigla, que também é muito comum as pessoas verem, mas na verdade a internet das coisas nada mais é que conectar a internet ao equipamento. É isso, professor? Parte disso, mas vai além disso, né? Não somente a internet, né? O pessoal confunde muito a internet das coisas como uma tecnologia. Na verdade, é mais um conceito. Então, ele basicamente é fazer a junção de vários dispositivos, a conexão de vários dispositivos utilizando a internet, o Bluetooth, rede sem fio, por exemplo, o RFID, né? Que é radiofrequência. Então, a gente tem inúmeras possibilidades para fazer essa conexão entre dispositivos. Então, o termo ele é um termo até recente, né? Dos últimos 20 anos, a gente vai pensar 25 anos, que foi cunhado por um professor lá do MIT, nos Estados Unidos, que é o professor Kevin Ashton, em 1999, basicamente falando sobre isso, né? Que é essa conexão entre dispositivos sem a necessidade da interação humana, né? Então, os dispositivos conseguem fazer transferência de dados, conseguem fazer comunicação entre eles sem necessidade da intervenção humana. Então, isso que é a raiz da internet das coisas. E aí, pensando nisso, quais são os exemplos hoje do nosso cotidiano que tem aí os dispositivos com a internet das coisas? Alexa. Toque uma música. Alexa, que horas são? Me avise a minha próxima agenda. Isso aí é muito comum, tanto na vida dos empresários, que tem que ter a agenda bem definida e já falar, Alexa, qual é o meu próximo compromisso? Ou então, Alexa, toca uma playlist para concentração. Então, a gente vê também naqueles robozinhos que varrem a nossa casa. É um dispositivo com acesso a alguma rede. Você deu um comando e não precisa da interferência humana. Então, para o nosso cotidiano também entra as casas automatizadas, que com um comando você já liga a TV, já liga a luz. Então, essa é a interação que o professor tão bem comentou. É os aparelhos trabalhando para a gente, literalmente, com o comando que a gente
consegue adaptá-los para fazer aquele determinado serviço. São vários segmentos que já utilizam a internet das coisas, pelo que a gente sabe, né? Não só em casa, a indústria, até no agronegócio, ou seja, o campo cada vez mais conectado à tecnologia. Mas eu queria mais exemplos práticos para o pessoal entender que, apesar do termo ser novidade, parecer ser um termo muito técnico, está muito presente na nossa rotina já, e a palavra seria mais otimizar, ter mais produtividade, como a gente sabe, acompanhar ali uma agenda, ou chegar em casa e já ver uma casa mais confortável, ligando a luz, o ar-condicionado já ligado, enfim, tem toda essa questão. Mas não fica ligado só, por exemplo, a esse dispositivo que é de comando de voz. Tem alguns outros instrumentos que a gente já tem no dia a dia mais práticos que também utilizam, né, professor? Por exemplo, muita gente utiliza o smartwatch, né, que faz o controle da sua batimento, alguns até fazem controle de pressão arterial. Então, isso é um dispositivo que já dá inúmeros dados para que você consiga fazer esse monitoramento e também auxiliar, por exemplo, na indústria da saúde, né? Indústria da saúde, assim, do segmento da saúde. Normalmente, já tem várias aplicações que conseguem fazer o monitoramento de um paciente de forma bem... gerando em vários insumos e dados que facilitam o dia a dia do médico. Então, a gente tem inúmeras aplicações, por exemplo, os carros já automatizados, inteligentes, que já guiam sem intervenção humana. Então, a gente tem vários vários exemplos no nosso dia a dia, igual você comentou da casa. É possível, por exemplo, hoje, alguns países já chegou nesse nível de desenvolvimento, de você ter a possibilidade, por exemplo, está chegando a 800 metros da sua casa. O carro ele já está conectado com a casa já vai começar, por exemplo, a abrir o portão da casa, ele já vai ligar a luz da garagem, no momento que estiver aproximando da casa já vai ligar o ar-condicionado da residência, ligar, enfim, alguns aparelhos. Então, isso já acontece de forma muito, muito nítida. Então, isso sem necessariamente a intervenção daquela pessoa. Então, a pessoa só o fato de estar chegando perto da casa, ela já consegue ativar vários dispositivos na residência. Isso tudo conectado. Então, é muito legal já o avanço que a gente está tendo. Já utiliza algum desses equipamentos, Bia? Ele falou do ar-condicionado e aí eu lembrei. O ar-condicionado já é um dispositivo que tá lá na minha residência. Deixa programado já para chegar em casa tudo geladinho. Chegar e tá tudo fresco. Bom demais. Ô, João, você que é uma pessoa... Você fala aí sempre que eu sou uma crossfiteira, mas o João também tem uma relação saudável aí com a comida, tem uma mãe nutricionista. Beijo, mãe. Um abraço. Sabia que existem geladeiras já preparadas aí para atender o cliente, dependendo daquilo que ele tem como a sua tabela nutricional, os produtos com a validade ali para não deixar perder nada? O negócio tá evoluído, né, João? Eu ia ficar triste, que toda hora eu lembrar que minha geladeira tá vazia. Ia ficar complicado para mim essa tecnologia. Eu ia ter que passar no mercado muitas vezes. Ela ia te lembrar, João, com certeza. E eu gosto muito da Alexa, viu? Primeiro que toca música, já fica aquele ambiente melhor, mas realmente, despertador, o dia que falta, né? A gente já sabe o quanto que dá aquele prejuízo no dia. E é justamente essa minha próxima pergunta. Vocês que estão dentro desse mercado, a Juliana fazendo a estratégia, você, Reis, acompanhando esses equipamentos, já dá para dizer que tem gente que já passou de um nível e já está dependente dessas tecnologias? Eu digo isso porque quando cai o WhatsApp, a gente sabe o transtorno que é, as pessoas ficam sem saber o que fazer, parece que nasceram já diante dessa realidade. Já tem esse alerta para essa questão, algo que veio, na verdade, para somar, já tem virado uma dependência para algumas pessoas? Perdão, professora. Eu, por experiência própria, eu já trabalhei numa indústria automotiva e a linha de produção deles mudou muito nos últimos anos. Por exemplo, eles têm várias pessoas atuando nessa montagem de um veículo, só que alguns componentes, algumas fases já são feitas de forma automatizada, ou por robôs, e em algumas etapas já estão instalados sensores. E o que esses sensores fazem? Então, eles avaliam, por exemplo, quando está sendo feita a montagem do freio, se aquele disco, se aquele componente está sendo montado dentro da regulação correta, dentro da medição correta. E isso já faz com que o veículo, se ele passou por um período que não é uma métrica que não é válida, eles já descartam aquilo, ele volta em todo o processo e ele segue um outro caminho. Então, dentro da própria indústria, a indústria sentiu isso muito, muito forte, e já foi uma revolução muito grande, né? Até o próprio uso dos chips, né? Então, os chips têm muita correlação com o que a gente fala da utilização do IoT, porque quase tudo que a gente faz hoje a nível de tecnologia depende de chips, né? Então, a própria indústria, sempre que tem quando a gente fala, tá tendo defasagem de carros novos, os carros são muito tecnológicos, caros. Possivelmente é por isso, porque está tendo uma escassez de chips e isso tem influenciado diretamente como as empresas têm se organizado e desenvolvido por exemplo, esses veículos autônomos. Ô, Juliana, e para você, diante desse cenário aqui que está sendo apresentado sobre a internet das coisas, existem muitos outros benefícios e também muitos outros desafios ainda na utilização desses dispositivos?
Assim, o benefício é mais para a automatização das coisas e processos que seriam manuais podem ser feitos já no automatizado. Mas eu vou falar assim pro lado do marketing, que eu vou puxar a sardinha do que eu mexo, né? Pro lado do marketing, as empresas estão cada vez mais robotizadas. Na hora da comunicação, muitas das vezes, principalmente em empresa de grande porte, você comunica com o atendente eletrônico, por exemplo. Já não tem mais aquela comunicação humanizada. E hoje, na estratégia de marketing, a gente está lutando para reativar essa comunicação mais humanizada. As empresas de porte maior, infelizmente, eu acho que está muito longe deles conseguirem, porque está muito dependente dessa parte de atendimento mais rápido, né? Que tem aquele indicador de desempenho de quanto mais você atende seu cliente mais rápido, mais satisfeito ele fica. Mas para o pequeno empreendedor, inserir essa comunicação é mais fácil, mas também ele tem que ficar atento que, se quiser crescer o porte da sua empresa, é preciso migrar para as novas tecnologias interligadas. Então, quanto mais ele consegue automatizar seu processo, mas manter essa parte da humanização da comunicação, por exemplo, né, que é um dos exemplos que pode atrapalhar um pouco você se aproximar do seu cliente e gerar aquela confiança, né? Porque uma venda é uma confiança. Você precisa estar ali meio que paparicando o seu cliente, né? Então, pode ser um desafio que as empresas podem enfrentar de ter essa comunicação mais robotizada, vamos dizer assim. E como fica a relação humana diante de tudo isso? Porque diante de tanta tecnologia, tem hora que a gente sente falta ali de ter algo mais humanizado, sentir que a gente está falando com uma outra pessoa, Sim. que vai entender a dor que eu estou tendo ali. Tem espaço para essa discussão? É muito válida essa discussão. Inclusive, eu passei por isso esses dias que eu fui contratar um plano de telefone. Eu queria falar com o atendente, porque as opções que tinha lá não era que se encaixava no que eu estava precisando. Até chegar no atendente demorou muito tempo. Então, é um desafio que a gente, às vezes, poderia ter uma estratégia de ter já os atendentes prontamente para isso, e outras pessoas que gostam de falar com atendimento eletrônico, que resolve tudo rápido ali. Então, acho que poderia fazer essa junção para suprir esse desafio. A gente sabe que quanto mais cliente você tem, mais responsabilidade você tem para atender esse público, mas os estrategistas vão ter que repensar essa maneira de se comunicar, porque às vezes só o automático não atende a necessidade daquele cliente em questão. E quando a gente fala de cliente, a gente está falando de nós, consumidores, mas a discussão da internet das coisas, enfim, essa conexão, essa conectividade, na verdade, ela vai muito além. O Reis já adiantou na indústria automobilística, mas são outros segmentos que acabam incorporando essas tecnologias, né, à rotina, aos processos que eles têm. Além de tudo, além de otimizar a própria produção, tem toda uma leitura dos dados que são coletados. Isso dá para dizer que faz parte dessa discussão também. Faz parte, porque assim, a gente não consegue deixar o IoT totalmente fora das outras junções das inovações tecnológicas. Então, por exemplo, a gente tem muita inteligência artificial e principalmente com o IoT, Big Data. Então, a gente tem um volume de dados muito grande sendo processados. Os próprios dispositivos trabalham muito, então, essa troca de dados e o próprio sistema ele consegue manipular e trabalhar esses dados sem interação humana. Então, assim, a gente tem várias variáveis, principalmente a introdução da computação em nuvem, também é bastante utilizada por essas aplicações IoT. Então, a gente tem várias sinergias entre outros tipos de tecnologia. Então, você nunca vai ouvir falar muito só, o IoT é isso. O IoT depende de inúmeros outros fatores para existir como ele é hoje. Então, constantemente as indústrias, a própria área de serviço tem passado por essas evoluções. Então, igual a professora comentou, né? Algumas indústrias já estão bem à frente, já identificaram que, por exemplo, algumas tecnologias já vão substituir alguma interação humana porque era o caminho natural. E talvez que já não atendeu da forma que atendia, é questão mesmo de talvez melhorar a performance lá do robô ou do chat, que seja, mas não necessariamente a interação humana, né? Então, é questão de cada empresa estar vendo a forma de avaliando a melhor possibilidade nesse sentido. Quando se pensa na internet das coisas e na inteligência artificial, surge sempre uma preocupação quanto ao sigilo, à segurança de dados. Como que vocês observam esse cenário da segurança dos dados? É legal você falar disso, porque a gente começou o episódio falando justamente sobre isso, né? O acesso à câmera, ao microfone do celular, que está sempre com a gente a todo momento, mas muitas vezes nós mesmos inserimos esses dados nessas plataformas. Como que fica essa discussão? Hoje, muita coisa, tudo que você vai fazer na internet, você tem que autorizar, você dá uma permissão.
E essas empresas, elas têm a questão da LGPD, que elas precisam respeitar e seguir toda essa legislação, e também eles levam muito a sério essa questão de segurança. Então, eles investem muito dinheiro, principalmente nessa questão de infraestrutura. Então, acontece. A gente vê alguns casos acontecendo na mídia, teve vazamento de dados, até o próprio governo acontece eventualmente. Mas isso é casos excepcionais, não é uma realidade totalmente do setor. Então, assim, é algo importante, as empresas investem muito, né? Então, tem áreas dedicadas somente à questão da segurança. E é um caminho natural. Então, cada empresa, ela vai... A partir do momento que ela vai evoluindo com as tecnologias, também ela vai ter que forçar um pouco, investir mais em segurança, mas é aquilo que a gente fala, né? Vai aprender um pouco forçado, né? Então, deixa eu apertar um pouquinho, então, professor. Nós estamos seguros utilizando a internet hoje, utilizando esses equipamentos, ou tem que ter cautela? A gente precisa ter um pouco de cautela, mas existem inúmeros fatores que a gente consegue se proteger. Por exemplo, quando a gente fala, está consumindo internet, você tem um antivírus seguro, você está pagando antivírus, importante. Não necessariamente assim, depende do que você faz, não precisa, mas normalmente sim. Então, assim, você está fazendo uma transação bancária, você está fazendo... Hoje, quase tudo você utiliza o mobile para poder fazer. Então, até nisso é importante. Que tipo de permissão você está autorizando? Que tipo de aplicativo você está colocando no seu celular? Quando eles falam, preciso fazer uma transação, a pessoa te mandou um SMS. É um link que é confiável ou não? Então, esse tipo de coisa, a tecnologia ainda não consegue filtrar totalmente. Então, depende muito do conhecimento da pessoa. Então, assim, tem as vulnerabilidades, mas, claro, é um caminho sem volta, né? Que a gente fala. Ô, João, até porque quando a gente, por exemplo, baixa um aplicativo, vem sempre lá a questão de confirmar aquilo, e é muita letrinha pequena, e é um texto muito, muito grande que a gente acaba... Que nem sempre a gente lê, né? Nem sempre a gente lê. Eu, pra falar a verdade, nunca leio. Olha, mas não seria se entrega assim, Rubia, na frente dos professores. É natural, Mas já que o professor Reis está falando aí que, né, que as empresas estão se preocupando, eu vou ficar um pouco mais tranquila. Vou passar a me vigiar mais e tentar me controlar e ler exatamente e ter cautela para não sair no prejuízo e aproveitar o lado bom dessas tecnologias. Falei isso, mas eu também nunca li, viu? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, né? Ô, professor Reis, você que no seu currículo tem um trabalho aí com a gestão de frotas, pensando na internet das coisas, como que ela tem sido utilizada na mobilidade urbana, na segurança das vias urbanas? Sim, evoluiu bastante, principalmente quando a gente fala de telemetria, gestão de rotas, né, os melhores caminhos, por exemplo, quando a gente tem algum sinistro ou alguma eventualidade, algum desastre natural, por exemplo. Então, o próprio aplicativo ele já consegue te direcionar, por exemplo, a algumas vias que não estão interditadas, sair de alguns congestionamentos, então... Nesse sentido, é um dos que mais evoluíram, né? Essa interação do próprio dispositivo. Então, isso está diretamente lá no caminhão de quem está fazendo uma entrega, na roteirização. Então, uma área que teve um investimento bastante grande e é o que foi afetado rapidamente. Então, as empresas que não fizeram esse movimento ficaram para trás. Então, acabaram que o mercado fez a separação das empresas que vão continuar ou não. Então, para a questão de mobilidade, principalmente quando a gente fala de mobilidade urbana, tem sido bastante usual, principalmente utilizando GPS nessas roteirizações, né? E a gente não precisa ir longe para lembrar que o GPS, para quem tinha, e muitas vezes já era um luxo, é aquela telinha, né, que ia no carro, e hoje, a qualquer momento, a gente pega o celular e já consegue identificar não só a rota, mas a melhor rota. A mais rápida, a mais rápida, muitas vezes, para fugir, mais barata, muitas vezes, né? Para fugir ali de buraco, enfim, de um congestionamento. Tá aí a importância de todos esses dados que estão sendo coletados em tempo real. Mas na hora que você foi fazer a pergunta, você falou da experiência do professor Reis. No currículo dele tem essa questão desse trabalho de gestão e tudo mais. E vamos falar um pouco de currículo, então. Porque a gente está falando de uma novidade, algo que está sendo inserido no mercado, e aí aumenta as demandas por estes produtos e serviços, mas também por pessoas que estão atrás. Então, viabilizando que tudo isso aconteça. Juliana, você tem, além de professora, tem toda essa expertise, então, nessa área de gestão, de marketing. É uma união de vários setores que muitas vezes antes eram segmentados e hoje você já trabalha fazendo a convergência de tudo isso. Como que foi para você se preparar para assumir esse desafio de cargos que ainda são novos no mercado de trabalho? Sim, e até para nossa cidade aqui de Uberlândia, é muito novo essa questão, principalmente do marketing digital. O que eu bato na tecla com os meus clientes é que se você não entra para o digital e se adapta às novas tecnologias, o mercado, infelizmente, te engole. Então, quanto mais você está por dentro dessa parte, enquanto mais você tem conhecimento, porque não adianta eu ter a melhor ferramenta do mundo se eu não estou com o conhecimento para aplicar tudo que ela tem para me dar. Principalmente em software de gestão. Tem
todo o processo financeiro, de estoque, de gestão, até de marketing, você já pode unificar dentro de um software só. Mas se eu não conheço as nomenclaturas do que se colocar dentro daquele sistema, não tem como eu fazer uma boa operação. Então, buscar o conhecimento sobre o que acontece foi o primeiro ponto que eu precisei para mexer com tantos segmentos de mercado também. Então, essa parte, tanto para eu aplicar com meus clientes, quanto em sala de aula também, é preciso que eu unificasse essa parte com gestão. O que a gestão se comunica com o marketing? Como que o marketing se comunica com o financeiro? Então, aí a gente já começa a utilizar essas ferramentas que interligam as possibilidades. Porque antes, como você bem disse, era segmentado. Hoje em dia, as reuniões de uma equipe de marketing com a de gestão são feitas juntas. Porque é uma parte que precisa estar atenta ao que a outra vai fazer. Principalmente o setor de marketing e venda, que muita gente pensa que é a mesma coisa. Mas o marketing apresenta o produto e o vendas, de fato, vende. Então, se o meu marketing apresenta 10 produtos e o meu pessoal de venda só tem 5, alguma coisa falhou no processo de comunicação. Então, não adianta só eu querer ter conhecimento somente da minha área de especialista. É claro que eu preciso me especializar em alguma coisa, mas eu também tenho que estar atenada a tudo que está ali perante aquela situação. E além, então, né? E o professor Reis falou sobre a questão da indústria automobilística. Aí eu lembro de um debate que a gente tinha nas aulas de Geografia e História sobre os postos de trabalho que muitas vezes são substituídos com a chegada dessas novas tecnologias. Sim. Eu vejo que ao mesmo tempo que há essa discussão, há também novos cargos, novas funções, novas profissões aparecendo no mercado a todo tempo. Eu imagino o desafio que é poder acompanhar tudo isso com tanta tendência. Mas, professor, de ponto de vista técnico, para você, qual que é o principal caminho para quem quer se preparar? É graduação? Existe curso técnico para quem quer estar por dentro dessa área de tecnologia? Existem muitos cursos, né? Não a nível técnico, a nível de cursos mesmos, assim, profissionalizantes, mas existe a graduação, a pós-graduação. Mas a gente tem uma linha que está sendo bem construída quando a gente fala de IoT. Então, tem os engenheiros de desenvolvimento de software, né? Então, as pessoas que estão trabalhando com algumas linguagens. Aqui eu não estou falando necessariamente que a pessoa precisa programar. Mas, assim, é importante, por exemplo, algumas linguagens têm influência direta quando a gente fala do desenvolvimento utilizando o IoT. Por exemplo, o Python, o JavaScript, o C++. Então, são linguagens que influenciam diretamente na construção das soluções. Então, por exemplo, quem trabalha com dados também, especialistas em dados, de Big Data, a pessoa vai basicamente trabalhar com um volume muito grande de dados e transformar aquilo em informação, que é o que basicamente é o que o sistema precisa, né? Que a aplicação precisa. Então, são inúmeras possibilidades, inúmeros cursos à parte, mas também algumas graduações que fornecem isso. Então, hoje, para te falar, existe um curso específico para formar o IoT? Não é muito nessa linha, mas existem caminhos que a pessoa consegue seguir para se especializar. Então, é nessa linha que eu acho que o profissional pode caminhar. Você, professor Reis, e a Juliana também já comentaram aqui que é necessário se manter atualizado, se qualificar e buscar sempre estudar. Mas, além disso, teria alguma outra dica para os nossos jovens aprendizes que seguem aqui o Bitar Podcast para seguir nessa área tecnológica que vocês poderiam dar? E aí vale tudo, livro, filme. Sim, eu prezo muito essa parte de livros. Existem vários livros com temáticas bem fáceis de se entender, que você pode se atualizar com o conhecimento que numa área que talvez não seja sua, ou até mesmo especializar o que você já sabe. Tem muitas séries também que podem te ajudar nessa questão. Uma animação que eu gosto muito é A Fuga das Galinhas, que fala puramente de estratégia e como um setor se interliga no outro. Olha, então, quando pensar. Sim, quando ela vai fazer a fuga do abatedouro, né? Conta o final do filme aí. Ela já fez toda aquela estratégia em equipe, então a líder teve que entender de todos os setores da produção do abatedouro para verificar qual seria a melhor saída de tirar todas elas de lá. Então, esses filmes que a gente tem que pegar os insights, né? De quando a gente tem uma ideia, opa, me ensinou, anotar. Porque é com esses conhecimentos mais para a parte empírica que a gente consegue aperfeiçoar o nosso conhecimento. A Fuga das Galinhas é um filme incrível, já fica a dica pra você que não tá entendendo nada que a professora tá falando, assistir. Inclusive, tô sabendo que tem novidade, tá sabendo que vai lançar o 2, né? Gente, já quero. Tá disponível já em algumas plataformas de vídeo, aí o pessoal já pode ficar por dentro. É um filme que eu vou assistir, com certeza. Vai assistir com outros olhos agora, né? Com outros olhos, com essa expertise, pensando na carreira. E ainda falando sobre carreira,
rostinho dos dois aqui pode ser comum para muita gente que está acompanhando o Bitar Podcast de hoje. Não só no programa de Jovem Aprendiz, mas também na graduação. É isso, né? Os dois já aparecem fazendo nas aulas ali. Estão acostumados com as câmeras aqui do Bitar Podcast. Por isso que esse episódio eu tenho certeza que você está aproveitando muito com essas informações. Mas falando ainda de carreira, vou voltar para a questão dos jovens aprendizes, porque a gente tem que estar atento a essas tecnologias, a parte técnica é muito importante ter nessa bagagem, mas eu vejo que cada vez mais algumas relações humanas e alguns, o pessoal chama de soft skills, né? Algumas habilidades, traduzindo, são bem valorizadas. Uma boa comunicação, bom português, enfim, trabalho em equipe. Isso é importante também a gente falar, aliado a essa parte técnica. Qual que é a dica de vocês quanto a isso? Que eu imagino a quantidade de pessoas que estão envolvidas nos segmentos que vocês atuam, né? Então, qual que é a importância do jovem aprendiz também ter esse olhar e aproveitar bem essa etapa do programa de jovem aprendiz justamente para desenvolver essas outras habilidades? Bom, uma das dicas que eu sempre dou para meus alunos é estar em ambientes que as pessoas estejam ali, que você se espelham nelas. Quanto mais você anda com pessoas que, de alguma forma, pode te acrescentar alguma coisa dentro do seu conhecimento, ou então começar a assistir palestras de pessoas que falam daquele jeito que você gostaria de falar, ou então procurar saber mais sobre o conhecimento extra classe, que tem muito vídeo no YouTube disponível, principalmente acho que no canal aqui da Bitar Educação deve ter muita coisa boa para você aprender. Então, quanto mais você busca o conhecimento extra classe e está em ambiente selecionado, né, as mesas que você senta, compartilha muito com esse aprendizado e ganho de sabedoria. Já fez o nosso merchan, né? Até porque... Marqueteira, né? Aí desse jeito, e das boas, viu? Porque desse jeito você fica conectado com a gente, os demais conteúdos do Instituto João Bitar. É só acompanhar o nosso canal sempre no YouTube. E a gente tá também nas principais plataformas de áudio com muitos conteúdos que se relacionam também a esse episódio. Falando em marketing, educação financeira, que tem que ficar de olho, viu? Então, para não acabar gastando demais com tanto anúncio que aparece, porque tem gente por trás pensando ali para te conquistar o tempo todo. Então, tem outros episódios que vão se complementar. A gente já falou de marketing digital aqui, que a gente trouxe esse tema aqui para a mesa do Bitar Podcast. Já falamos de tecnologia e, claro, de carreira sempre está em discussão aqui. Isso tudo, a gente está esperando você também participar, viu? Rubia, vamos seguir então? Vamos seguir a nossa pauta. Hoje eu tô sabendo que você tem uma curiosidade aí. Tem uma coisa muito interessante na fala da Juliana, voltando aqui em duas falas anteriores, quando ela relacionou a equipe de marketing, entender a equipe de venda, a equipe de venda, entender a equipe de marketing. Isso é muito interessante quando o jovem aprendiz está inserido no mercado de trabalho, que é conhecer essas outras várias partes de uma empresa, de um segmento, que aí esse jovem acaba sabendo lidar melhor com cada uma daquelas peças que estão inseridas ali nesse jogo, que é o jogo empresarial, né? Jogo da vida. O jogo da vida. E aí, pensando em educação, a Juliana, a nossa marqueteira aqui, quais são os benefícios da internet das coisas hoje no âmbito educacional? A gente sabe que a educação vem evoluindo, às vezes não da forma que a gente gostaria no nosso país, mas ela tem caminhado aí, né? Talvez a passos pequenos, mas tem caminhado. E aí, qual é a influência da internet das coisas nessa evolução, nesse desenvolvimento? Bom, primeiro a gente tem um desafio dentro de sala de aula, que é manter o aluno presente ali, porque o celular ali está de muito, muito fácil acesso. Mas, em contrapartida, a informação chega mais rápido. Então, aquele conhecimento que ele poderia demorar meses buscando, às vezes em livros não tão selecionados, ele já pode partir para um ponto de busca certeiro. Então, para a educação, tem sido super válido e nós, como professores, temos esse dever de incentivar o aluno a usar como tipo de pesquisa, não somente para lazer ou outras coisas fora do conhecimento, e utilizar de forma certa aquelas plataformas que tem disponível, tipo o chat GPT. Muita gente usa aquilo ali para copiar e cola nos trabalhos. Mas, gente, se vocês soubessem o quão é incrível... você pode aproveitar fazendo as perguntas certas para essa plataforma, seria outro nível de estudo. Então, quanto mais a pessoa conhece e ter a curiosidade de entender as plataformas para esse fim educacional. Então, a gente tem esse desafio em sala de aula, de apresentar para o aluno o quanto essas tecnologias são válidas, mas também assegurar que ele está usando para a maneira certa. Ótimo.
Você ia falar, João? Não, eu tô pensando aqui, enquanto ela falava, a quantidade de possibilidades que a gente vê desse rumo da nova tecnologia, dessas novas tecnologias inseridas na sala de aula. Porque mudou muita coisa, mudaram as experiências e a maneira de consumir, inclusive, informação. Mas se a gente pensar, a sala de aula ela tem aquele mesmo modelo tradicional de que a gente viu há séculos atrás, que é o pessoal sentado na sala, o professor ministrando a aula. Eu tô lembrando da minha escola, quando chegou aquela primeira lousa digital, que era touch, que dava para escrever, que dava para pesquisar, que mostrava a imagem, e quanto aquilo era, a gente ficou maravilhado. E diante de tudo isso, hoje a gente já sabe que tem faculdades, por exemplo, de medicina, que utilizam ali bonecos que simulam movimentos, enfim, uma série de variáveis, né, que as pessoas conseguem hoje ter uma maior qualidade no ensino e onde a gente pode chegar. Pensando aqui, e professor, realmente, esses equipamentos estão sendo pensados justamente para trazer novas experiências, inclusive na educação. Principalmente quando a gente fala ali de simulação, né, simulação da vida, né, vamos pensar assim, mas a gente consegue trazer muita coisa para a sala de aula, refletindo o que está no ambiente, por exemplo, o ambiente industrial, o ambiente, por exemplo, da medicina. Você falou, a gente tem um boneco que faz um movimento. Não, o pessoal já consegue construir ali, utilizando algumas tecnologias, conseguir fazer algo bem próximo do corpo humano e já refletir exatamente o que o corpo humano faz e facilitar a aula, o entendimento de um aluno, sem necessariamente precisar de um corpo, né? Então, é a mesma coisa. Por exemplo, a gente, em sala de aula, a gente já consegue usar muito quadro interativo, principalmente em aulas remotas. Então, a gente já consegue colocar um conteúdo e o pessoal consegue preencher e consegue colocar comentários ao mesmo tempo e todo mundo interagindo. Então, a gente tem muitas opções hoje em dia, tem muitas possibilidades. Então, principalmente a questão da realidade aumentada, a realidade virtual tem auxiliado muito no ensino também. Gente, eu tive um professor de atualidades que utilizava o retroprojetor, que é o irmão mais velho do projetor, para você que não conhece. Gente, aquele equipamento ainda existe? Tem gente que usa? Não é possível. Eu uso. Você para, Rubia. Mas calma, deixa eu te explicar. A gente usa no teatro para fazer teatro de sombra. Legal, e aí, gostei. quando a gente chega com aquele equipamento, que ele é todo pesado, né? Na sala de aula, os estudantes falam, nossa, é uma televisão antiga, parece uma televisão da época da minha avó. Ontem mesmo eu utilizei, João, eles ficam assim... Está na sua rotina ainda, então? Está na minha rotina. Me manda uma foto, quero relembrar. Eu vou te mostrar. Acabando aqui esse episódio, eu vou te mostrar uma foto das aulas. Eles ficam maravilhados com aquilo. E aí eu falo isso, ó, ele é o irmão mais velho do que a gente tem hoje aqui de projeção, de imagem e etc. Mas assim, é ótimo, né? E saber que do retroprojetor pro projetor não foi tanto tempo assim, né? Foi uma coisa que passou rápido. Pois é, cara, o quanto as coisas evoluíram rapidamente. E pensando nessas novas tecnologias, não deixei de reparar no óculos de vocês, os óculos bonitos, né? Elegantes, aqui uma mistura de laranja com o azul, ficou bonito pra caramba. E aí eu já lembrei que eu vi essa semana de um óculos de lente que no sol vira óculos de sol, enfim, mas a maior tecnologia nele é numa câmera que está acoplada, quase que não sai, acoplada, grudada ali na haste do óculos já, que é uma câmera que vai registrando, que ela bate foto, ó, que antigo, ela tira foto, que ela grava vídeo e que daqui futuramente já tem atualizações que se você olhar para uma coisa, você vai receber informações daquela coisa instantaneamente. São tecnologias que andaram muito rápido. Se a gente olhar num recorte de 20 anos, a gente já tinha na realidade um retroprojetor e hoje a gente já consegue fazer uma ilusão de aparecer alguma coisa aqui, não só na edição, mas também aqui na simulação real. E queria saber de vocês, já falando em tendência para esse ano, quais são as novas tecnologias, as novidades que a gente pode encarar, que vocês estão projetando já para 2024? Bom, na parte do marketing entra muito esse óculos mesmo que você citou. Porque é uma parceria da Ray-Ban com o Facebook, que na verdade é o grupo Meta hoje em dia, né? Que acopla um WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, eles estão investindo muito nessa parte da realidade virtual. Então, esse óculos vem para que capta as imagens de fora para levar para a realidade virtual. Então, isso para as empresas seria bem legal, porque às vezes a pessoa está passando pela empresa, aí ativa a câmera com o óculos e já meio que faz uma propaganda dentro da realidade virtual, dentro daquela empresa presencial. Então, essa tecnologia é uma tendência para o ano que vem, tanto que eu acho que a Meta está quase lançando essa parte da realidade virtual. Por isso que eles unificaram todas as suas redes sociais ali. Por isso que a gente tem muita mudança no Instagram, direto chega alguma tecnologia nova, porque eles estão adaptando para o universo que eles estão querendo criar ali dentro dessa realidade virtual.
E isso está diretamente ligado à inteligência artificial também. Então, por exemplo, o óculos ele vai vai filmar, por exemplo, você numa rua, andando no dia a dia. Automaticamente ele vai perceber, se você visualizou um veículo, ele vai identificar se aquilo é um ônibus, é um carro, se aquilo é uma pessoa, se aquilo que passou é um gato, se tem uma faixa de pedestre, se o semáforo está verde, vermelho. Enfim, ele já vai conseguir fazer isso porque a gente evoluiu nesse ponto de ter essas condições e a própria máquina identificar o ambiente em si, né? Então, a gente tem muito isso também quando a gente leva para o ambiente da área de saúde. Então, quando você vai fazer um exame, alguma coisa, e isso tem sido bastante difundido, né? Que de acordo com o que sai no exame, já consegue constatar alguns tipos de doença, algumas características particulares que sempre ocorrem naquele tipo de exame. Então, isso já está facilitando muito o dia a dia. Então, é um tipo de tecnologia que está sendo bastante utilizada já nesses segmentos. Então, tem sido um diferencial, principalmente quem já está sabendo usar esse tipo de tecnologia, né? Foi na saúde, na educação, no agronegócio, enfim, são vários os segmentos. Você trouxe um termo aqui, que é a inteligência artificial, que já foi tema de debate aqui na mesa do Bitar Podcast. Então, ela se relaciona, querendo ou não, com a IoT, com a internet das coisas. Ela é um componente importante do IoT. É a mesma forma que a gente também tem a computação em nuvem, que basicamente hoje tudo que é IoT está em nuvem, né? A gente não tem uma infraestrutura própria para isso. Então, é o que eu comentei lá atrás. São vários dispositivos que se conectam e ajudam a formar o que a gente tem como IoT hoje. Pensando toda essa evolução na IoT, na inteligência artificial, o brasileiro está preparado? Está com letramento digital para usar todas essas ferramentas? Ou é uma coisa que a gente vai ter tempo aí para se adaptar? Ou não? Uma parcela vai ficar fora desse acesso e uma outra parcela vai ter esse acesso? Como que vocês enxergam essa questão do letramento digital do povo brasileiro? O letramento digital? Letramento digital. É novo? O que é letramento digital? Explica pra gente. É coisa de professor, eu acho. Ai, João, é entender de todas essas ferramentas, de tudo que elas possibilitam, de como acessar, de onde acessar, até a questão financeira, se parte da população vai ter esse quesito financeiro. Que é um salto muito grande entre quem não tem acesso e quem utiliza essas ferramentas. Exatamente. Né? Bom, quando a gente fala em uso caseiro, o brasileiro está cada vez mais adepto a essas tecnologias, mas a gente tem que lembrar que são tecnologias com custo mais caro. Não é toda a parcela da população que, infelizmente, não vai ter esse acesso tão fácil. É igual a gente fala na troca do iPhone, né? Tem gente que espera lançar o próximo para pegar um mais anterior. Mas o próximo já está muito mais tecnológico. Então, tem uma parcela da população que, infelizmente, desfruta um pouco depois que já aconteceu, vamos dizer, o hype daquela situação, né? Mas, em contrapartida, a população está cada vez mais antenada na tecnologia. Então, a parte de letramento, eu acho que não seria tão difícil quanto o acesso. Porque a gente pode ver que até a nossa avó, o nosso avô tá usando ali o WhatsApp, né? Então já tá meio que antenado no que pode vir quando tiver o acesso àquele hardware, né? Aquele equipamento que está ali em questão. A questão do letramento também a gente pode puxar mais para o lado educacional. Quanto mais a pessoa se interessa por aquele assunto, mais ela vai saber desenvolver aquele conteúdo que está ali, aquele equipamento que precisa ser comandado, vamos dizer assim. Então, acho que o Brasil está caminhando. Quanto mais acesso a população tem, mais ela se interessa. Um ponto que a professora falou, eu acho que, assim, olhando do ponto otimista, o brasileiro é conhecido por ser um povo que assimila muito fácil as coisas e gosta muito de correr atrás. Então, quanto ao brasileiro, não tem dúvida alguma que a gente consegue se virar muito bem. Mas o custo ainda da tecnologia é bastante alto. Então, isso vai acontecer aos poucos e talvez é o que a gente até brinca. Vai com o carro andando e a gente está lá trocando pneu. Então, e o carro andando rápido, muitas vezes. Então, ela falou, talvez a gente já está olhando uma tecnologia que está ficando obsoleta em outros países. Mas vai ser algo natural. Olha só, tem que ter muito cuidado, muita atenção também, porque apesar de ter esse avanço grande, de a gente olhar para esse olhar produtivo, tem que olhar com um olhar saudável para tudo isso, ter cuidado ali, utilizar as ferramentas e muita responsabilidade, viu? Porque a gente já trouxe aqui a questão da segurança, das coisas que acontecem na internet, são coisas rastreáveis, então, por favor, aproveita esse momento para se aperfeiçoar, aproveitar para ter esses conteúdos e se entreter também, porque eu gosto de ver um vídeo na internet e ver, claro, o Bitar Podcast sempre, né, Rubia? Olha, antes da gente encerrar, queria jogar uma bola para vocês. Queria saber de vocês, qual que é a principal aposta que vocês têm ao longo desse ano quando o assunto é esse. A gente já falou do óculos que deve vir com essas novidades,
novidades, a gente sabe de atualizações que vão acontecer em softwares de celular, computador, enfim. Mas teria alguma coisa que vocês já estão de olho, que pode mudar ou no mercado digital, ou algum equipamento novo que deve ser lançado em breve, ou já está sendo anunciado aí? Qual que é a principal aposta de vocês? Falando a nível de mercado, talvez não necessariamente um equipamento e talvez para o ano que vem, mas olhando mais no curto prazo. Algo que vem para revolucionar é a computação quântica. Então, ela vai mudar a forma com que a gente concebe a velocidade das coisas. Então, o nível de coisa que a gente consegue processar. Então, a gente vai ter algoritmos melhores, a gente vai conseguir processar um volume de dados muito maior. Então, isso vai influenciar diretamente como a gente vai ter... a tecnologia vai ser responsiva para a gente. Então, o que eu acho que vai acontecer... Por isso que eu falo, a velocidade das coisas vai mudar cada vez mais rápido. Então, a computação quântica vai ser o principal fator hoje. A gente já tem um tema para um próximo episódio. Computação eu tô quântica. até com medo. Tá preparada? Não. E você, Ju? Então, eu olho também o lado da educação. Hoje em dia, o conhecimento está cada vez mais acessível. Então, eu prezo mais pelas plataformas EAD, onde que a tecnologia está cada vez mais avançada para a aula ser de qualidade. Porque antigamente era assim, nossa, é uma aula chata, que você tem que ficar em casa, às vezes você não presta atenção. Mas quanto mais tecnologia é inserida ali, a pessoa consegue fazer na prática o que ela precisa fazer ali, ela consegue mais se entreter com a educação. Então, as maneiras de se levar o conteúdo, elas estão cada vez mais práticas, de um jeito mais tecnológico e mais animado, vamos dizer assim, para dar a motivação do aluno estudar, porque o professor também tem que levar essa motivação. E quanto mais aquela instituição investe em tecnologia, mais ela consegue reter os seus alunos ali para que aquele conhecimento seja disseminado ao máximo possível. Já deu vontade de assistir uma aula da Ju. Que bom! Só tendo essa oportunidade, tem que aproveitar bem, viu? Eu já quero vocês de volta aqui, combinado na nossa mesa do Bitar Podcast. Nossa, eu pra já gente tô. continuar acompanhando essas novidades, tendências, que já me ficou algumas dúvidas ainda que eu vou guardar para o próximo episódio. Posso contar com vocês? Com certeza. Com certeza. O Bia, até a próxima, então? Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. O ano será de novidades e queremos você com a gente. Até mais! Até.